Pode registrar. Enquanto vocês vão colocando aí, teve uma pequena alteração no nosso calendário de avaliações, porque a Unifor deu uma mudada no calendário da AV2. Então, eu ampliei a data dos ciclos, o ciclo vai ficar até o dia 6 de junho, e a participação também até o dia 6 de junho, para vocês terem acesso para encontrar a pontuação, então ganhar aí um pouco mais de uma semana para poder ter esse acesso. E a nossa prova, que ela estava marcada no dia 21, se eu não me engano, eu adiei 2 semanas para o dia 3 de junho, para a gente poder ter mais tempo de exercício, tirar dúvidas, para vocês terem uma folga também, né? Estava no dia 20, na verdade. E aí, para vocês terem uma folga maior para estudar e também para as outras disciplinas, eu coloquei a nossa prova, que era para ser dia 20, na próxima semana, para o dia 3 de junho. Então, vão ter mais 2 semanas aí para a gente poder tirar dúvidas, exercitar, e aí vocês terem uma folga maior para estudar, tá? Então, vai ficar essa data agora, porque a Unifor liberou um tempo a mais aí para a V2, a gente fica com essa folga aí na V2, certo? Hoje a gente vai continuar falando da aula de gráficos. Antes, vou só comentar rapidinho aqui da atividade que a gente fez na aula passada, né, da nossa AVF. V2, AVF1. Que vocês fizeram na aula passada, onde eu dava uma função do espaço, e aí vocês iam encontrar a velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média e aceleração instantânea. Vou resolver aqui rapidinho ela, só para vocês, aqui é outra disciplina, só para vocês terem ideia do que era para ser feito, né? Então, a gente tinha aqui a nossa função do espaço, S de t igual a 20 mais t ao quadrado sobre 4, mais t a terceira sobre 5. Para ficar claro, vocês estão vendo a tela. Então, t a terceira sobre 5, mais, menos, na verdade, 3t elevado à quarta sobre 800. Sobre 800. Essa era a nossa equação da velocidade, do espaço, né? Ele pedia para a gente encontrar primeiro a velocidade média. Aí, lembrando, a velocidade média a gente faz lá pela variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, a velocidade média, no caso, ela vai ser igual a espaço final menos o espaço inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Aqui para ganhar tempo. Embaixo o tempo final menos o tempo inicial. No caso, o nosso tempo final e nosso tempo inicial seriam após 5 segundos, então de 0 a 5 segundos. Então, de 5 menos 0. E aí a gente vai ter que encontrar a função do espaço para o 5 e para o 0. Bem aqui, ele estava dizendo que a partícula estava no repouso. E se a partícula está em repouso, significa que no 0 o espaço percorrido é 0, porque ela está saindo do repouso. Então, ela não tem um espaço inicial percorrido. Então, o espaço final, o inicial aqui já seria 0 de cara, não era para substituir na minha função do espaço, porque ele falava aqui que a partícula estava partindo do repouso. Então, eu só ia substituir o 5 aqui nessa outra. E aí eu vi que teve gente que substituiu o 0, e aí substituir o 0 deu um pouquinho diferente o valor, mas aí eu considerei a ideia do que fez.
5 ao quadrado sobre 4, mais 5 à terceira sobre 5, menos 3 vezes 5 elevado à quarta sobre 800. A calculadora. A gente teria em cima o valor do espaço e embaixo 5, que seria a diferença lá entre os tempos, né? Então, a gente vai ter 20 mais 5 ao quadrado é 25, vou botar logo para ganhar tempo, dividido por 4. 5 à terceira, 125, vou botar logo aqui, dividido por 5. E o último, menos 3 vezes 5 à quarta, 625. Se quiser botar 5 à quarta, não tem problema, dividido por 800. E a gente tinha 48,91 aproximadamente. 48,9. Vou botar 906. 3 casas. E aí, quando eu dividir por 5, dividido por 5, daria 9,78, mais ou menos, 9,78 metros por segundo. Então, a gente tinha aí a nossa velocidade, né, em metros por segundo. A distância em metros e o tempo em segundos. Depois ele pedia para a gente calcular a velocidade média, ou a velocidade instantânea, aí a velocidade instantânea é a derivada do espaço. Então, a velocidade instantânea era simplesmente derivar o espaço. E aí, substituir, obviamente, o valor que ele pedia lá. Logo, a nossa velocidade seria derivada do 20 é zero. Derivada de t ao quadrado sobre 4, o sobre 4 é uma constante que está acompanhando, continua acompanhando. A derivada de t ao quadrado, 2t. Aqui não precisava usar a regra do quociente, porque embaixo não é uma função, é só uma constante, então é só repetir a constante. Se usasse a regra do quociente, não tinha problema nenhum, ia dar também o mesmo resultado, só que um pouquinho mais de trabalho. O sobre 5 é constante, então eu repito a constante. Derivada de t à terceira, 3t ao quadrado. Menos, aí sobre 800 é constante, eu repito a constante. O 3 também é constante, eu repito a constante, e aí multiplico pela derivada do t à quarta, que é 4t à terceira. 4t à terceira. A gente teria aí a nossa velocidade igual a 2t sobre 4, se quiser simplificar, é t sobre 2. 3t ao quadrado sobre 5. E 3 vezes 4, 12. Dá para simplificar por 4, se quiser. Só aceitar aqui quem está entrando. Estou simplificando aqui, vai dar 12. Se eu simplificar aqui 4 e 800, dá 200 embaixo. Então, 4 vai embora, então fica 3t ao quadrado, a terceira, né, no caso, 3t a terceira sobre 800 por 4, 200. Fazendo a simplificação. Se não quiser simplificar, também não tinha problema, ia dar o mesmo resultado. Daí você teria que substituir para o instante que ele pediu lá, que era para 5 segundos, então ia substituir o t por 5, e aí minha velocidade ia ficar 5 sobre 2, 5 ao quadrado vezes 3, sobre 5, e 5 à terceira, 5 à terceira, vezes 3 sobre 200. A gente teria calculadora, obviamente, para não perder tempo. 5 sobre 2, mais 3 vezes 5 ao quadrado, vou botar logo 25, dividido por 5.
menos, aqui é um menos, né? Botei mais, mas aqui é menos, porque era menos aqui também, né? É menos, então menos e menos. Se errar o sinal, vai errar o resultado. 3 vezes 5 à terceira, que é 125, dividido por 200. E aí dá 15,625. Então, a velocidade nesse instante era 15,625, no caso, metros por segundo. Então, a velocidade média, velocidade instantânea. Na terceira questão, ele pedia a aceleração média, aí seria a mesma ideia da velocidade média, só que usando a velocidade em cima, né? Então, para a aceleração média, você faria velocidade final, velocidade inicial, tempo final e tempo inicial. Aí você teria velocidade final, a velocidade era de 0 a 5, então a velocidade no 5, que já está calculado, que é esse valor que a gente achou aqui agora, então não precisava calcular de novo. A velocidade no 0, que também não precisava calcular, porque como ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0, então se ele parte do repouso, 0 na velocidade inicial, o tempo final 5, o tempo inicial 0 do mesmo jeito. E a gente teria que a aceleração média seria igual a 15,625 dividido por 5. 3,125 seria a nossa aceleração média. A aceleração média seria igual a 3,125, no caso, metros por segundo ao quadrado. E aí, por fim, ele pedia... Aqui não era para ter ficado assim, é só uma fração, metros por segundo ao quadrado. E, por fim, ele pedia para a gente calcular a aceleração instantânea em 5 segundos. Então, a aceleração instantânea é só derivar a velocidade. Então, a gente tem que a aceleração instantânea é a derivada da velocidade. Então, a gente vai ter, derivando a função da velocidade, a aceleração vai ser igual, essa é a minha equação da velocidade, ó, que a gente encontrou, então é essa que eu tenho que derivar. Vou botar aqui para ficar mais fácil da gente observar. A gente teria derivada de t sobre 2, o sobre 2 é constante, continua acompanhando, derivada do t, 1. Mais a derivada do 3t ao quadrado sobre 5, o 3 e o sobre 5 são constantes, então eles continuam acompanhando, e derivada do t ao quadrado, 2t. 3 aí na frente. Depois, a derivada do menos 3t à terceira vai ficar o menos 3 e o sobre 200 são constantes, continuam acompanhando, e aí vezes a derivada do t à terceira, 3t ao quadrado. A gente teria aqui, a nossa aceleração ficaria 1 meio, mais 3 vezes 2, 6t, sobre 5, e 3 vezes 3, 9, t ao quadrado, sobre 200. Obviamente que se não tivesse feito a simplificação aqui, ia dar um pouquinho diferente essa expressão, mas o resultado final lá, quando você substituísse o 5, deve ser o mesmo, tá? Independente da simplificação, o resultado final vai ser o mesmo. Então, a nossa aceleração vai ser igual. Pega esse cara, substitui o t que ele pediu, no caso, t igual a 5, né? Para 5 segundos. E aí você teria 6 vezes 5, 9 vezes 5 ao quadrado, sobre 200. Deixa eu só aumentar aqui. A gente teria calculadora. 1 meio, que é 0,5.
Se quiser botar logo para ganhar tempo. 6 vezes 5, 30. O 5 vai cancelar com 5 aqui, então fica só o 6. E 9 vezes 25. Opa. Mais 6. E aqui é menos, né? Estou toda a vida botando mais, mas é menos. Porque é menos aqui, né? Então é menos. Então, 0,5 mais 6 menos 9 vezes 25 dividido por 200. E a gente teria 5,375 como aceleração média, com 5,375 metros por segundo ao quadrado. E essas eram as respostas lá para a AVF. Obviamente que se você errou alguma besteirinha, vai perder alguma coisa, não muita coisa, né? Porque também a atividade não valia, não era um valor tão grande assim, mas dependendo do erro, você vai perdendo alguma coisa. A atividade valia 1,5 ponto, não coloquei as pontuações aqui, mas era velocidade média e aceleração média valiam 0,6 ou 0,3 cada uma, né? Velocidade média 0,3, aceleração média 0,3. A velocidade instantânea valia 0,5 e a aceleração instantânea valia 0,4. Então, dá 5 com 4, 9, com mais 6 daqui, 15, 1,5 ponto da atividade, tá? Então, esses eram os valores de cada uma, 0,3, 0,5, 0,3 e 0,4 para cada uma delas. Alguma dúvida da atividade? Alguém tem alguma dúvida? Quem entrou depois, coloca aí o nome completo e a palavra presente ao lado para registrar a presença no ao vivo, tá? Bem, se não tiverem dúvidas, eu vou continuar aqui com os nossos esboços de gráficos que a gente começou na aula passada, ou na segunda-feira passada, aliás, que na aula passada foi a AVF, e aí a gente vai finalizar hoje a parte de gráficos, tá? Lembrando só o que a gente fez, né, para a gente auxiliar aqui no esboço de gráfico, a gente observou o domínio da função, encontrou os pontos de interseção, isso aqui são importantes, mas não obrigatórios, nem sempre é possível. No caso seja possível, a gente encontra esses pontos de interseção. Assíntotas, eu ainda não falei para vocês o que é a aula de hoje, que a gente vai ver já já. Aí, a partir daqui, foi o que a gente fez na aula passada. Calculou a derivada primeira, encontrou os valores críticos, verificou os intervalos onde é crescente e decrescente. Aí, depois, verificou onde que ela tem máximo, onde ela tem mínimo, né? Calculou a derivada segunda, viu a concavidade e no final a gente esboçou os gráficos, né, encontrando lá os pontos. O que a gente não fez na aula passada foi isso daqui, ó, encontrar assíntotas verticais e horizontais, que seria isso daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui um exemplo que tem assim, isso aqui. As assíntotas, elas são retas que vão aparecer no gráfico, onde o gráfico ele não vai necessariamente ter um valor naquelas retas. Ele vai tender ao infinito próximo àquelas retas. Isso daí vai acontecer principalmente em funções desse tipo aqui, ó, funções racionais. Quando a gente for trabalhar com funções racionais, a gente vai ter isso daqui que a gente chama de assíntotas. Então, antes da gente construir assíntotas, vamos ver o que é que são essas assíntotas. Então, as assíntotas, elas vão aparecer nos casos infinitos. Então, quando a gente tem os limites infinitos e os limites no infinito, a gente tem o que a gente chama de assíntotas, essas retas que a gente vai ter que marcar no gráfico. Aqui tem um exemplo de uma assíntota. Eu tenho a função 1 sobre x menos 2. Quando eu tenho zero na parte de baixo e não é zero na parte de cima, eu tenho um infinito. Então, quando x for 2, esse cara aqui vai dar zero embaixo, mas não vai dar zero em cima, ou seja, não vai dar para simplificar. E aí, nesse caso, a gente tem o que a gente chama de assíntota, porque a gente ficou com o resultado infinito.
Então, a gente vai dizer que uma reta x igual a A, que é esse caso, x igual a 2, né? Uma reta x igual a A, ela é uma assíntota vertical, e aí essa assíntota vertical justamente por causa da posição que ela fica, né? Ela fica uma reta na vertical. Então, ela vai ser uma assíntota vertical se o limite der mais infinito, menos infinito, mais infinito ou menos infinito, seja à direita ou à esquerda. Então, se você encontrar algum resultado para o seu limite, que seja um resultado infinito, seja à direita ou seja à esquerda, você vai ter o que você chama de assíntota vertical. Só para ficar claro, isso acontece para a gente, principalmente, né, que a gente está trabalhando aqui, quando a gente faz uma função sobre outra função. Então, se eu tiver uma função f, vou chamar de g e h, g de x, e aí a gente tem embaixo dela uma função h de x, então, se eu tenho uma função g de x sobre uma função h de x, isso daqui vai dar aquele nosso resultado infinito. Opa. Isso aqui vai dar aquele nosso resultado infinito quando a parte de baixo for igual a zero. Então, isso daqui vai dar um desses resultados se eu conseguir fazer com que essa parte de baixo seja zero. Então, toda vida que você quiser observar uma assíntota vertical, você vai olhar justamente para essa parte de baixo aqui da função. Você olha para a parte de baixo. O valor que fizer a parte de baixo der zero é uma assíntota vertical. Por exemplo, esse daqui, né, que eu mostrei para vocês agora, 1 sobre x menos 2. Quando é que essa parte de baixo dá zero? Essa parte de baixo dá zero quando x for 2. Com um detalhe, não pode ser zero em cima e zero embaixo, tá? Ele tem que ser zero só na parte de baixo. Então, tem que ser um valor diferente de zero em cima e zero embaixo. Então, a gente vai sempre observar assíntotas verticais dessa forma. Aqui a gente tem um exemplo, ó. X mais 2, x ao quadrado menos 4. Se eu igualar isso daqui a zero, eu vou ter duas raízes, o 2 e o menos 2. Só que x ao quadrado menos 4 sendo igual a zero, se eu tiver o x igual a menos 2, olha o que é que acontece. Ó. Quando o x for menos 2, vai dar menos 2 mais 2 em cima e vai dar zero. E vai dar zero embaixo. E no caso aqui, a gente teria que simplificar. Ia ficar zero sobre zero, se a gente fosse aplicar direto, né? Então, se a gente aplicasse direto, ia dar zero em cima, que ia ficar menos 2 mais 2, que é zero. Deixa eu só mudar essa cor aqui. Vou botar azul. Então, ficaria menos 2 mais 2, que daria zero em cima, e ficaria menos 2 com menos 2, e menos 2 mais 2, que ia dar zero embaixo. Então, ia ter zero em cima e zero embaixo. Então, dessa forma, a gente teria que simplificar. Quando eu simplificasse, eu ia cortar esse x mais 2 com esse x mais 2 aqui, ia ficar só 1 sobre x menos 2. E aí, quando eu simplificasse aqui, o menos 2 com menos 2 ia ficar menos 1 sobre 4. E não ia dar zero embaixo, nesse caso. Porque quando deu zero embaixo, deu zero em cima, eu simplifiquei. Então, quando eu simplifiquei, não deu zero embaixo. Então, esse cara aqui, ele não é assíntota, porque ele não deu zero só embaixo, ele deu zero em cima e embaixo. Quando eu simplifiquei, ainda assim, ele não deu zero embaixo. Então, o menos 2 não é um assíntota. Só que o x igual a 2, aí o próximo slide, quando eu faço x igual a 2, aí eu já não tenho zero em cima. Ó. Quando eu faço x igual a 2, se eu substituir o 2 aqui, vai ficar 2 mais 2, que é 4 em cima, e vai ficar 2 menos 2, 0 vezes isso daqui, que vai dar 0 embaixo. Então, eu vou ficar com 4 em cima e 0 embaixo. Então, como deu 0 só na parte de baixo, nesse caso, como deu 0 só na parte de baixo, não deu 0 na parte de cima, então não tenho que simplificar. Se eu não tenho que simplificar, o nosso resultado vai ser infinito, seja à direita ou seja à esquerda. E aí, o resultado sendo infinito, a gente vai ter uma assíntota vertical. Então, toda a vida a gente vai ter que observar isso.
O que vai fazer com que zere a parte de baixo, mas não zere a parte de cima? O que zerar a parte de baixo e não zerar a parte de cima vai ser para a gente que a gente chama de assíntota vertical. E aí toda vida a gente vai ter que observar se o nosso gráfico tem, ou se a nossa função ela tem uma assíntota vertical. Aqui é o análise de gráficos. Então, a análise de gráficos, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é observar se a gente tem as assíntotas, né? Encontrar assíntotas verticais e horizontais, caso exista. Se for função polinomial, não vai existir assíntota, porque polinomial existe em todos os pontos, então nunca dá zero embaixo. Agora, se for função racional, principalmente, que é esse tipo aqui, com parte de cima e parte de baixo, então a gente vai ter que observar as assíntotas. Além das assíntotas verticais, a gente tem as assíntotas horizontais. As verticais são retas na vertical, as horizontais vão ser retas na horizontal. Como é que eu vou obter as assíntotas horizontais? Eu vou verificar o limite quando x vai para o infinito, ou mais infinito, ou menos infinito. Se esse resultado for um valor numérico, então eu tenho a minha assíntota horizontal. Por exemplo, eu tenho aqui a função f de x igual x ao quadrado menos 4x mais 2, 3x ao quadrado menos 2. Aí a gente viu como fazer isso daqui quando x vai para o infinito. Quando x vai para o infinito, eu pego a maior potência da parte de baixo, que é o x ao quadrado, coloco em evidência nas duas. Quando eu colocar em evidência nas duas, eu vou ficar com x ao quadrado dividido por x ao quadrado, que é 1, menos 4x dividido por x ao quadrado, que fica menos 4 sobre x, e 2 sobre x ao quadrado, que é 2 sobre x ao quadrado. 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado, 3, menos 2 dividido por x ao quadrado, não dá para simplificar, e aí a gente vai cancelando, né? Aí lembra, a gente tem que cancelar todo mundo que tiver variável embaixo. Esse cancela com esse primeiro, né? E todo mundo que tem variável embaixo, número em cima, vai para zero. Então, esse vai para zero, esse vai para zero, esse daqui vai para zero. Então, vai sobrar para a gente só o 1 em cima e o 3 embaixo. Ou seja, nosso limite é 1/3, né? Ou você pode lembrar também da dica que a gente falou lá na aula, né? A dica é, se o grau que eu tenho em cima e embaixo forem iguais, então a gente vai ter que, basta pegar quem multiplica o x ao quadrado, quem multiplica o x ao quadrado. Então, se eu tiver mesmo grau em cima e embaixo, é só pegar as constantes que multiplicam a parcela de maior potência. Então, 1/3. Se eu tivesse grau maior em cima, aí isso ia para o infinito, então não teria assíntota. Se a gente tivesse grau maior embaixo, aí isso daqui ia para zero, o resultado aqui ia dar zero. Então, a gente vai ter que observar também os limites quando x for para infinito. E aí deu 1/3, né, que a gente achou, tanto faz a esquerda ou a direita, vai dar, ou por A mais infinito ou menos infinito, vai dar 1/3. Então, o 1/3, ele seria a nossa assíntota horizontal, né, nossa assíntota horizontal. Então, eu teria que marcar lá no 1/3, é mais ou menos por aqui, uma assíntota, né, uma reta para não passar, que seria isso daqui, ó. Essa reta tracejada aqui seria a nossa assíntota horizontal. Nesse caso aqui, essa questão ainda teria assíntota vertical também, porque essa parte de baixo ela não pode dar zero. Para ser assíntota vertical, a parte de baixo não pode, quando a parte de baixo der zero, a gente vai ter assíntota vertical. É o que ele está fazendo aqui, né? Quando x for 2/3, é esse aqui e esse aqui, ele vai ter as assíntotas verticais. Então, pronto, para a gente poder determinar essas assíntotas, ou seja, quando a gente for fazer gráficos de funções racionais, a gente vai ter que verificar os limites quando x vai para infinito e vai ter que verificar quando que o limite daria um resultado infinito, ou seja, quando eu teria zero na parte de baixo. Vamos pegar um exemplo agora completo. Essa daqui não tem assíntota, ó. Essa primeira aqui, ó, a função polinomial, não tem variável na parte de baixo. Então, essa daqui não vai ter assíntota, tá?
Essa daqui não precisa se preocupar com a assíntota. Aí ele vai fazer o gráfico da mesma forma que a gente fez na aula passada, e aí vocês depois podem observar essa daqui. A outra que a gente tem é essa daqui, ó. Essa daqui já vai ter assíntota, porque eu tenho função racional. Se tiver função racional, a gente vai ter que olhar a assíntota. Então, a primeira coisa que ele faz aqui é olhar o domínio e os pontos de interseção. Isso daqui não é obrigatório, porque é só para você ter uma ideia do que pode acontecer. A derivada primeira e assim por diante, aqui ele não fez logo as assíntotas. Era para ele ter começado com as assíntotas. Pronto, aqui as assíntotas. Isso aqui era para ser a primeira coisa a ser feita, né? A primeira coisa a ser feita é procurar as assíntotas, as verticais e as horizontais. Então, para ele ter assíntota, vou botar aqui no Word, pegar aqui só o nosso arquivo de gráficos, aulas, taxa de variação, construção de gráficos. Oxe, cadê a nossa? 7, aqui, amanhã, segunda e quarta. Então, lá quando a gente fez a construção de gráficos, né, a gente não tinha feito ainda as assíntotas, que é o que a gente está fazendo agora. Vou começar aqui. Opa, não era isso. Então, a gente vai trabalhar agora com as assíntotas. Então, para a gente construir os gráficos que têm assíntotas, então, preferencialmente, para funções racionais, ou seja, funções do tipo f de x igual, vai ter uma parte de cima e uma parte de baixo, então vou chamar de g e h, g de x e h de x, então tem uma função dependendo de x em cima e embaixo. E uma observação importante, funções polinomiais não têm assíntotas. As funções polinomiais não vão ter assíntotas. Então, o que a gente faz para descobrir a assíntota? Se a assíntota for vertical, vai ser do tipo x igual a, vírgula, onde a é o valor t, o valor no qual eu vou ter o limite quando x tende a A da minha função completa igual a mais ou menos infinito. A gente vai ter o resultado mais ou menos infinito do limite. Ou simplesmente, ou seja, o valor de A, onde a minha função de baixo seja zero, e o valor de cima não seja zero. A parte g de x seja diferente de zero. Então tem que dar zero embaixo, mas não pode dar zero em cima. No caso da assíntota horizontal, ela vai ser do tipo y é igual a b, onde o b vai ser justamente o resultado do limite infinito, ou do limite no infinito. Então, a gente vai calcular o limite quando x vai para o infinito, tanto faz ser mais ou menos infinito, da minha função. Isso vai ter que dar igual a um valor numérico. Esse valor numérico que ela der como resultado é o nossa assíntota horizontal. Aqui é a reta vertical e a reta horizontal que vão aparecer lá no gráfico marcando.
Então, vamos fazer aqui esse exemplo, né, que ele colocou aqui. Vou fazer passo a passo, x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Vamos pegar esse exemplo. A gente resolver agora completo com as assíntotas. F de x igual a x elevado ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Então, para começar, eu vou voltar aqui na nossa listinha, tá? A nossa listinha que ela começava com calcular a derivada primeira e a derivada segunda. Agora não. Agora a gente vai começar com encontrar as assíntotas verticais e horizontais quando possível, quando existir. Então, essa daqui não é sempre. Funções polinomiais não vão ter essa opção aqui, tá? Então, quando existir, vou até botar aqui de outra cor. Quando existir, a gente vai encontrar essas assíntotas. No caso, funções racionais, a gente vai ter assíntotas. Então, vamos primeiro calcular as assíntotas verticais. A assíntota vertical é quando a parte de baixo der zero e a de cima não der zero. Então, se isso for igual a zero, a gente vai ter substituir depois lá para verificar se a parte de cima dá diferente de zero. Então, x ao quadrado menos 1 igual a zero. Daí a gente vai ter que o x ao quadrado vai ser igual a 1. Daí a gente vai ter que o x vai ser igual a mais ou menos, né? Quando a gente tira a potência, tem que ir a raiz positiva e negativa, mais ou menos 1. Ou seja, o x vai ser igual a mais ou menos 1. Então, x é igual a 1, ou o x igual a menos 1. São as duas possibilidades para a parte de baixo da zero. Se o x for igual a 1, a parte de cima vai ficar como? Aqui. Então, se o x for igual a 1, então a minha parte de cima ela vai ficar 1 ao quadrado. Então, vou ter aqui como sendo igual a 1 ao quadrado, que é 1, que é o que a gente quer, que é diferente de zero. Então, nesse caso aqui é assíntota, diferente de zero. Ou seja, logo, x igual a 1 é igual a 1 minúsculo, né? X igual a 1 minúsculo, x igual a 1 é assíntota vertical. Então, x igual a 1 é assíntota vertical, porque a de baixo deu zero com ele e a de cima deu diferente de zero. A mesma coisa a gente vai fazer para o x igual a menos 1, que é a outra possibilidade aqui. Se o x for igual a menos 1, o x ao quadrado vai ficar menos 1 ao quadrado, que vai dar 1 também, que é diferente de zero. Logo, ele também será, vou botar para cá, logo ele também será assíntota vertical. Vou botar aqui também vai ser assíntota vertical. A gente vai ter que o x igual a menos 1 é assíntota vertical. Opa. X igual a menos 1 é assíntota vertical. O que significa isso para o nosso gráfico? Quando a gente for fazer o gráfico da função, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é marcar essas assíntotas. Então, quando eu for fazer aqui o gráfico da minha função, a gente vai ter logo que marcar no x igual a 1 e no x igual a menos 1, essas retas que a gente chama de assíntotas. Então, bem aqui, digamos que aqui seja o x igual a 1, digamos que aqui seja o x igual a menos 1. Então, a gente vai ter as... Por que não ficou vermelho? Para ficar
do vermelho. Vou botar aqui laranja para ver se não fica. X igual a 1. Pronto. E o x igual a menos 1. Então, a gente já tem que marcar essas retas no gráfico. Então, aqui a gente tem as nossas assíntotas. Para o x igual a 1 e para o x igual a menos 1. A primeira coisa que a gente faz é as assíntotas verticais. Depois, as assíntotas horizontais. Então, a gente já fez as verticais. Agora, a gente vai fazer as assíntotas horizontais. As assíntotas horizontais vão ser os limites do x tendendo ao infinito. Então, eu vou ter que fazer o limite. Aqui o limite. Quando o x vai para infinito, independente de ser mais infinito ou menos infinito, o processo é o mesmo da nossa função que a gente está trabalhando. No caso, x elevado ao quadrado sobre x elevado ao quadrado menos 1. E aí a gente pode fazer aquele passo a passo, conforme a gente falou na estante, ou fazer de forma mais rápida. Como? O grau de cima é igual ao grau da de baixo. Quando o grau da de cima é igual ao grau da de baixo, basta eu pegar quem multiplica a parcela de maior potência, que é o 1, quem multiplica a parcela de maior potência, que é 1 também. A gente vai ter que 1 sobre 1 vai dar igual a 1, o que significa que a nossa assíntota horizontal é o y igual a esse resultado. Então, y igual a 1 é a assíntota horizontal, que a gente vai marcar também aqui no gráfico. Então, a gente vai marcar aqui a nossa assíntota, vou botar mais ou menos aqui, 1 horizontal. Então, a gente vai ter aqui o que a gente chama de assíntota horizontal, o valor de x igual a 1. Então, pronto. Marcou as assíntotas verticais e as assíntotas horizontais, aí você vai repetir os procedimentos que a gente fez na segunda-feira passada. A gente vai... Cadê os procedimentos? Está aqui. A gente vai calcular derivada primeira, derivada segunda, pontos críticos, pontos de inflexão, verificar os intervalos, vai testar os valores para saber se é crescente ou decrescente, concavidade. Depois vai calcular os valores da função para marcar nos pontos e esboçar o gráfico da função. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, eu vou fazer a derivada primeira e a derivada segunda dessa função. A gente vai fazer as derivadas. Ainda agora o que a gente já fez na aula anterior. Derivada dessa função, derivada primeira, depois a derivada segunda. Então, quando a gente for derivar essa função, é um quociente, e aí tem que aplicar a regra do quociente. Então, fazendo a derivada, vai ficar igual a derivada da primeira, aí eu já vou usar direto a regra do quociente, é para vocês estarem com isso daí na cabeça, derivada do x ao quadrado, 2x, vezes a segunda, que é x ao quadrado menos 1. Derivada da primeira vezes a segunda. Menos. Repete a primeira, x ao quadrado, vezes a derivada de x ao quadrado menos 1, que é 2x. Então, derivada da primeira vezes a segunda, repete a primeira, deriva a segunda. E aí faz a segunda embaixo elevado ao quadrado. Pronto, e aí a gente tem a derivada primeira. Para facilitar na hora de fazer a derivada segunda, é bom que a gente já desenvolva isso daqui, porque se a gente deixar dessa forma para fazer a derivada segunda, vai dar bastante trabalho. Então, vou logo desenvolver aqui, ó, 2x vezes x ao quadrado, 2x à terceira. 2x vezes menos 1, menos 2x. E x ao quadrado vezes 2x vai dar menos, né, porque tem um menos na frente, 2x elevado à terceira. Embaixo vai ficar quadrado do primeiro, vai ficar x à quarta, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 2x ao quadrado, mais o quadrado do segundo, produto notável.
Então, a nossa derivada primeira, na verdade, ela é igual a... Tá aqui. A nossa derivada primeira, já fazendo o desenvolvimento, ele vai ser igual a parte de cima, 2x3 menos 2x3 vai sair, vai ficar só o menos 2x. A parte de cima, menos 2x. Sobre x à quarta menos 2x ao quadrado mais 1. Essa é a nossa derivada primeira. Agora a gente vai fazer a derivada segunda. A derivada segunda é só derivar mais uma vez. E aí, de novo, regra do quociente, né? Derivando pela segunda vez, eu vou ter que derivar essa função aqui de novo. Então, vamos derivar pela segunda vez, só lembrando, a derivada primeira, ou a derivada segunda, quando a gente deriva novamente a nossa derivada que a gente já fez. Tá. Deixa eu só botar aqui, porque não apareceu. Deriva de novo, né? Então, a gente vai derivar de novo regra do quociente. Então, vamos lá. Vou botar logo aqui tudo sobre. Derivada do menos 2x, derivada da primeira, menos 2, vezes a segunda, que é esse x à quarta aqui, menos, repete a primeira, que é o menos 2x, com o menos da frente, cuidado com o sinal, vezes a derivada da segunda, a derivada de x à quarta, 4x à terceira. Derivada de menos 2x ao quadrado, menos 4x. Derivada do 1, 0. Embaixo, a segunda novamente ao quadrado. Eu vou desenvolver agora só a parte de cima, porque a parte de baixo vai acabar não importando no nosso resultado final. Então, desenvolvendo só que a parte de cima vai ficar menos 2x vezes x à quarta, menos 2x à quarta. Menos 2 vezes menos 2x ao quadrado vai ficar mais 4x ao quadrado. Menos 2 vezes 1, menos 2. Aí depois, a gente vai ter menos, com menos da frente vai ficar mais, 2x vezes 4x à terceira, então vai ficar 8x à quarta, né, na verdade, que vai ficar 2 vezes 4, 8, e x vezes x à quarta. Mais 2x vezes menos 4x vai dar menos 8x ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8, x vezes x ao quadrado, negativo, 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 negativo. A parte de baixo eu não vou desenvolver, porque a gente vai acabar zerando só a parte de cima, então o que vai importar para a gente vai ser só a parte de cima. Então, a gente vai ter agora que a derivada segunda, ela vai ser igual menos 2x à quarta, com mais 8x à quarta, vai dar 6x à quarta. 4x ao quadrado, com menos 8x ao quadrado, vai dar menos 6x ao quadrado. E menos 2, que está sobrando, ó, menos 2. Embaixo, repete, o mesmo valor que a gente já tem, vem aqui para baixo. E aí pronto, a gente achou a derivada primeira e a derivada segunda. Com a derivada primeira e a derivada segunda, a gente vai atrás dos pontos críticos e pontos de críticos e os pontos de inflexão. Aí lembrando, ponto crítico, como é que a gente obtém? A gente vai pegar a derivada primeira e igualar a zero. Nesse caso, não precisa do não existe, porque o não existe é justamente já as assíntotas que a gente calculou. Então, a gente vai fazer só quando que esse cara ele vai dar igual a zero.
Então, quando é que a derivada primeira vai ser zero? Então, a derivada primeira vai ser zero quando o resultado dela for zero. Então, quando esse resultado aqui for igual a zero. Só que eu tenho uma fração. Uma fração, ela só pode ser zero se a parte de cima for zero, porque a parte de baixo não pode ser zero, senão a fração não existe. Então, isso daí só vai dar zero se a parte de cima for zero. O que significa que o x vai ser igual a zero dividido por menos 2, ou seja, o x vai ser igual a zero. Então, aqui vai ser o nosso valor para o nosso número crítico, né? O nosso valor para encontrar o ponto crítico. Para o ponto de inflexão, a mesma ideia, só que com a derivada segunda. Então, para o ponto de inflexão, a gente vai ter que a derivada segunda vai ter que ser zero. E aí, a mesma ideia, esse resultado aqui de cima tem que ser zero, o que significa que uma fração dando zero, a parte de cima tem que ser zero, porque a parte de baixo não pode ser zero. E a gente vai ter que resolver isso daqui. Se quiser, dá até para simplificar logo tudo por 2, né? Se eu dividir tudo por 2, aí vai ficar 3x à quarta, menos 3x ao quadrado, menos 1, né? Dividindo tudo por 2, igual a zero. Então, simplificando, se não quiser simplificar, também não faz diferença. Essa equação é a equação de grau 4. Nem toda equação de grau 4 a gente consegue resolver, mas essa daqui a gente consegue, porque ela é uma equação biquadrática. Toda vida que você só tiver as parcelas de expoentes pares aparecendo, e a constante no final, você vai conseguir resolver ela fazendo uma substituição. Isso aí vocês devem ter visto lá no ensino médio. Eu chamo x ao quadrado de uma nova letra, vou chamar aqui de u, por exemplo. Se o x ao quadrado for igual a u, isso significa que o x elevado à quarta, que é só elevar o x ao quadrado elevado ao quadrado, então vai ser x elevado ao quadrado, x ao quadrado, que dá o x à quarta. Então, a mesma coisa que o u elevado ao quadrado. E fazendo a substituição da equação biquadrática, a gente vai ter 3x à quarta, 3u ao quadrado. 3u ao quadrado. Menos 3x ao quadrado, menos 3u. Menos 1 igual a zero. Então, a gente tem agora uma equação de segundo grau que a gente sabe resolver. A gente vai calcular o delta para essa equação de segundo grau. O delta é igual a menos 3 ao quadrado, que é o b ao quadrado, 9, menos 4 vezes 3, 12, vezes menos 1, menos 12, com esse menos aqui da frente, mais 12. E aí a gente vai ter... a gente vai ter o nosso delta igual a 21 nesse caso. Tá tudo certo aqui? Menos 3 ao quadrado, 12, tá. Então, a gente vai pegar a calculadora, que vai ficar raiz de 21, né? Então, a gente vai ter raiz de 21. Vai dar aproximadamente, vou botar aqui 4,58. Então, a gente vai ter que a raiz de delta aqui vai ser aproximadamente... delta aproximadamente 4,58. Aí a gente vai ter... Deixa eu só ver aqui um negócio. Colocou aqui os pontos. Valor crítico. Ele não botou de inflexão aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu fiz alguma conta errada, porque lá está dando como iguais o menos 1. Derivada da primeira vezes a segunda, certo? Repete a primeira, deriva a segunda. Menos 4x a terceira, menos 4x, tá certo. Menos 2 vezes x à quarta, mais 4x ao quadrado. Bem aqui, ó. 4x ao quadrado mais 8x ao quadrado. É 12x ao quadrado, né? Tenho botado menos 6.
Alguém perguntou alguma coisa? Só botou a presença. Também aqui estava menos 6, na verdade é mais 12, né? Então vai mudar aqui. Aqui era mais 12. Aí 12 dividido por 2 vai ficar mais 6, quando a gente simplificar, e aí vai mudar aqui o nosso delta. Vai ficar 6u aqui, mais 6u. Vai ficar 6 ao quadrado, na verdade é 36. 3 vezes 4, 12, com menos da frente vai ficar mais 12, ainda mesmo assim não vai dar o mesmo resultado. Multipliquei errado. Menos 2x à quarta, mais 4x ao quadrado, menos 2. 8x à quarta, positivo, certo? Menos com menos mais menos. Não, tá errado, é aqui, ó. 4x ao quadrado, menos 8x ao quadrado. É menos 4. Menos 4, na verdade. Então, não era nem mais menos 6, nem mais 12, era menos 4. Corrigindo aqui para dar o valor certinho. Quando eu dividir por 2, vai dar menos 2. Aqui vai dar menos 2. Pronto, corrigindo. Então, a gente vai ter menos 2u. Então, menos 2 ao quadrado, 4. Agora vai dar certo. 4 mais 12, 16. Vai dar raiz exata. Lá também tinha dado raiz exata. E aí vai dar raiz de 16, 4. Daí a gente vai ter que o u, né, no caso, fazendo a fórmula de Bhaskara, o mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos 2, que vai ficar mais 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 4, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 3, que é 6. Ou seja, a gente vai ter que o u pode ser dois resultados. A gente vai ter que o u ele pode ser igual, antes disso, deixa eu botar aqui, ele pode ser dois resultados. O u pode ser igual a 2 mais 4, 6, sobre 6, vai dar 1. Ou o u pode ser igual a 2 menos 4, menos 2 sobre 6. Se quiser simplificar, menos 2 sobre 6, menos 2 sobre 6, que é menos 1/3, menos 1 sobre 3. Então, a gente tem essas duas possibilidades para o valor de u. Só que quem a gente quer encontrar no ponto de inflexão é o valor do x. A gente usou o u só para poder transformar em equação do segundo grau. Então, no final, a gente tem que encontrar o valor do x. Então, se o x ao quadrado é igual ao u, e o u é 1, nesse caso aqui, né? Então, a gente vai ter que o x ao quadrado, ele tem que ser igual a u. Nesse caso, u é 1. Então, se o x ao quadrado é igual a 1, então x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1, que é mais ou menos 1. Então, x vai ser igual a mais ou menos 1 quando u for 1. Quando u for menos 1/3, aí o x nem vai existir, porque vai ficar x ao quadrado igual a u, e nesse caso u é menos 1/3. Só que se o x ao quadrado é menos 1/3, eu não tenho raiz real para ele, porque o x seria igual a mais ou menos a raiz de menos 1/3. E a gente não tem raiz real para número negativo. Então, nesse caso aqui, ele não existe. Valor real. A gente não vai trabalhar com esse dado aqui. Esse dado aqui não existe para a gente. Então, para a gente vai ter os pontos de inflexão mais ou menos 1. Então, a gente vai marcar lá no nosso gráfico, o menos 1 e o 1 já estão marcados, porque são assíntotas, então eles já estavam naturalmente marcados. E o nosso ponto crítico, o 0.
Então, a gente tem mais ou menos um dos pontos críticos, que também são pontos de inflexão, e o x igual a zero. E aí a gente vai fazer o estudo desses sinais, que nem a gente fez lá. Vou até pegar a tabela já pronta lá, para a gente só poder alterar os valores. A gente vai fazer esse mesmo estudo que a gente fez aqui, agora para os valores da nossa função nova. Então, a gente vai fazer esse estudo aqui. No nosso caso, a gente vai ter antes do menos 1, então antes do menos 1, entre menos 1 e 0, entre menos 1 e 0, entre 0 e 1, então entre 0 e 1, e depois do 1. Depois do 1. Então, os valores de x para a gente olhar se é positivo ou negativo. E aí a gente vai fazer que nem a gente fez na aula passada, substituir na derivada primeira e substituir na derivada segunda. E aí a gente vai saber se é negativo ou positivo, para saber se é crescente, decrescente e qual a concavidade. Então, se o sinal ele for, se o valor for antes do menos 1, eu nem vou escrever os valores não, vou calcular tudo direto na calculadora para a gente não perder tempo. Tá? Nossa derivada é a função menos 2x. Eu vou pegar qualquer valor antes do menos 1. Antes do menos 1 pode ser o menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2 dividido por, aí essa parte de baixo. Abre parênteses, menos 2, tem que abrir parênteses de novo, porque é elevado à quarta, menos 2 elevado à quarta, menos 2 vezes o menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, e o mais 1. E aí fecha o parênteses da parte de baixo, e você vai ter 0,444, que é um valor positivo. Então, a derivada primeira aqui dá positiva. Aí você vai fazer para a derivada segunda. Eu vou fazer logo todas as derivadas primeiras, depois a gente faz as derivadas segundas. Qualquer valor entre menos 1 e 0. Pode ser 0,5, menos 0,5, menos 0,1, como você preferir. Então, vou só mudar aqui no lugar do menos 2, vou inserir aqui um novo valor, menos 0,5, por exemplo. Aí vou lá no outro menos 2 elevado à quarta e coloco menos 0,5. Vou no elevado ao quadrado e troco o menos 2 por menos 0,5. E só, né? O outro já é a constante. E aí a gente vai ver que também dá um valor positivo. Esse cara também é positivo. Qualquer valor maior, entre 0 e 1, né? Maior que 0 e menor que 1. Então, é só tirar o sinal aqui, ó, em vez de menos 0,5, eu vou usar só o 0,5. 0,5, em vez de menos 0,5, 0,5, dando o sinal. E aqui também tiro o sinal 0,5. A gente vai ter, ó, menos 1,177, que é um valor negativo. Qualquer valor maior que 1, pode ser o 2, então, no lugar de 0,5, pode botar logo 2,5, tanto faz, só para não ter que ficar alterando. 2,5 e 2,5. Qualquer valor maior que 1. E a gente vai ter menos 0,181, ou seja, ele é um valor negativo. Depois eu vou fazer a derivada segunda. Aí eu posso escolher os mesmos valores que eu já escolhi para fazer a derivada segunda. Cadê a nossa derivada segunda? Está aqui. Isso daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para colocar. A gente tem parte de cima, então, parênteses para a parte de cima. Tem parte de baixo, então, parênteses para a parte de baixo. Tá? Tem que botar parênteses para separar a parte de cima e a parte de baixo da função. Então, abrindo parênteses aqui, vai ficar 6 vezes o valor de x. Vou pegar o menos 2 de novo, como a gente tinha feito lá na outra, elevado
a quarta, menos 4 vezes, abre parênteses, o menos 2 elevado ao quadrado, vou botar menos 2,0 aqui, só para já ficar a vírgulazinha aí, elevado ao quadrado, e menos 2, aí fecha a parte de cima. Dividido, abre parênteses para a parte de baixo, aí x elevado à quarta, então menos 2, fecha parênteses, elevado à quarta, menos 2 vezes o menos 2 ao quadrado e mais 1. Só que isso também é elevado ao quadrado. E aí a gente vai ter 0,96, que é um valor, lá na nossa tabelinha, positivo. Aí agora eu vou substituir qualquer valor entre menos 1 e 0. Menos 0,5. Vou botar aqui menos 0,5. Vou voltar. Menos 0,5. E no outro também. Menos 0,5. E no outro também. Menos 0,5. E aí a gente vai ter negativo agora. Então, esse valor aqui é negativo. Qualquer valor entre 0 e 1. Vou só tirar o sinal. Vai ficar 0,5 positivo. Tiro o sinal. Aqui também. E todos que tiverem um menos 0,5, eu vou tirar aqui o sinal. 0,5 e 0,5. E aí vai dar negativo também. Aqui também deu negativo. E o último, qualquer valor maior que 1, o 2, por exemplo. Oxi, passei. Eu vou botar o 2,5, só para não tirar o 0,5 dali. 2,5. 2,5 e 2,5. Vai dar um valor positivo, e aí a gente tem a derivada segunda aqui como sendo positiva. Ou seja, a nossa função, antes do menos 1, ela é crescente, porque a derivada primeira é positiva, com a concavidade para cima, porque a derivada segunda é positiva. A nossa função entre menos 1 e 0, ela continua crescente, é positiva aqui, mas a derivada segunda negativa significa que a concavidade é para baixo. Nesse outro intervalo, ela não é mais crescente, ela é decrescente agora. Decrescente. E a concavidade para baixo, né? Que é negativa a derivada segunda. E por fim, ela é decrescente, antes do 1, ou depois do 1, na verdade, decrescente, com a concavidade para cima, porque o valor da derivada segunda é positivo. E aí, para a gente poder esboçar o gráfico, a gente vai pegar os valores x igual a 0, x igual a 1 e x igual a menos 1, que são os nossos pontos críticos de inflexão, e verificar como é que eles se comportam na função, ou seja, achar os pares ordenados. Então, a gente vai pegar esses valores para achar os pares ordenados quando tiver, né? Porque no caso do 1 e do menos 1 não vai ter. Então, para x igual a 0, que é nosso ponto crítico, a função, vou fazer o par ordenado, a função original, x ao quadrado menos 1, ou x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, ela vai ficar f de 0
que vai ser 0 ao quadrado sobre 0 ao quadrado menos 1. Vai dar 0 em cima, vai dar menos 1 embaixo. 0 sobre menos 1 é 0. E aí a gente tem o nosso par ordenado 0, 0. Para marcar no gráfico. Então, lá no nosso gráfico, a gente vai marcar o ponto 0, 0. Nosso ponto 0, 0. Vou botar outra cor para ficar mais fácil de ver. O nosso ponto 0, 0. Aí os nossos outros pontos são x igual a 1 e x igual a menos 1. Mas no x igual a 1 e no x igual a menos 1, a gente não vai ter par ordenado, porque eles são assíntotos. X igual a 1 eu vou ficar com 1 ao quadrado sobre 1 ao quadrado menos 1, que vai dar 1 em cima, e vai dar 0 embaixo. Ou seja, não existe. Não existe. A gente não tem par ordenado aqui, para marcar. Ele já está marcado lá como assíntota. A mesma coisa para o x igual a menos 1, também vai dar o não existe. A gente vai ter menos 1 ao quadrado, entre parênteses, quando tiver potência, e negativo, e menos 1 ao quadrado. E vai dar 1 em cima, 0 embaixo, que também não existe. Então, esses pontos são justamente as nossas assíntotas. E aí a gente vai fazer o gráfico agora. O gráfico dessa função, ele vai ser... Aí vamos pegar lá a tabelinha. Antes do menos 1, ele tem que crescer com a concavidade para cima. Então, ele vai ser assim. Ó. Ele vai ser crescente com a concavidade para cima. Ele não vai tocar as retas de assíntota. Ele vai sempre se aproximar delas, não toca elas. Ele tem que ficar entre duas retas, entre as duas assíntotas, a vertical e a horizontal, sem tocar elas. Se eu fizesse ela aqui, ó, quando ele crescesse mais, ele ia tocar. Então, não era para ser nessa região, era para ser na região aqui de cima. Depois eu tenho que passar pelo 0, 0, com a função sendo crescente com concavidade para baixo. Então, a função tem que vir lá de baixo, crescendo, passar pelo 0 e ter a concavidade para baixo. E aí, isso aqui. Ela tem que vir lá de baixo, crescendo. Já está feito. Agora está melhor. Ela vem lá de baixo, cresce e toca no 0, porque o ponto 0, 0 está lá, com a concavidade para baixo. Depois ela decresce com a concavidade para baixo. Então, depois do 0, ela vai decrescer com a concavidade para baixo. E no final, depois do 1, ela vai decrescer com a concavidade para cima. Ela tem duas opções, ela pode estar aqui ou ela pode estar aqui. Se ela estiver aqui decrescendo com concavidade para cima, porque tocou no... não pode tocar aqui na assíntota, ela vai decrescer bem próximo da assíntota, mas sem tocar a assíntota, com concavidade para cima. Se eu puxasse ela para cá, decrescendo com a concavidade para cima, ela ia vir lá de cima, e quando ela viesse lá de cima, ela ia cortar aqui a minha assíntota, e ela não pode fazer esse corte nessa assíntota. Então, o gráfico da nossa função ficaria nesse formato. Crescente, com cavidade para cima, decrescente, com cavidade para cima, e aqui, crescente e decrescente, todo com a concavidade para baixo. Se tiver dúvida de saber se é para ser aqui em cima ou aqui embaixo, onde colocar o gráfico, você pode substituir algum valor. Por exemplo, se eu tivesse pego o menos 2 aqui, e substituísse na função, a função é x ao quadrado, então ficaria menos 2 ao quadrado, que é 4, dividido por menos 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3.
4 dividido por 3, 1,33. 1,33 está acima dessa reta. Como ele estaria acima dessa reta, é para ele ficar nessa região de cima. Da mesma forma, aqui era menos 2, né? Aqui eu pegaria um valor maior, sei lá, o 3, e olharia o que aconteceria com ele na função. Na função ia ficar 3 ao quadrado, 9, dividido por 9 menos 1, que dá 8. Ia dar 1,125. 1,125 é acima do 1. Então, ele teria que ficar aqui acima do 1, então acima dessa reta. A mesma coisa aqui, ó, você poderia pegar qualquer valor entre menos 1 e 1, ou entre menos 1 e 0, e entre 0 e 1, para verificar que ele ficaria abaixo do 0, né? E não acima do 0, como ele está aqui. Pronto, e aí você completa o seu gráfico lá no nosso slide, né? É exatamente o gráfico que a gente achou, para curvas que tenham assíntotas. Então, como a gente percebe, curva com assíntota dá bastante trabalho, bem mais trabalho do que uma curva sem assíntota, né? Que seria esse primeiro caso aqui que a gente fez até na segunda-feira passada. Para a prova, eu não vou cobrar gráficos com assíntotas, obviamente, porque vão dar bastante trabalho para a gente fazer. Mas para trabalho, pode ser que vocês tenham mais tempo, né, para fazer, aí eu posso cobrar gráficos com assíntotas. Mas para as provas ao vivo, seja a VF ou seja a prova que a gente vai fazer, não vai ter assíntota, porque não daria tempo de fazer gráfico com assíntota. Trabalho, vocês vão ter mais dias para fazer, aí vocês podem ter gráficos com assíntotas, o que vai fazer um pouquinho mais de contas na hora de fazer o gráfico. Dúvidas? Alguma pergunta que queiram fazer? Eu sugiro que depois vocês revejam esse vídeo, tá? Porque é muitos detalhes para fazer o gráfico com assíntota. Então, vocês precisam rever o que precisa fazer, precisa exercitar. Tem uma listazinha lá de gráficos que vai ter gráficos com assíntotas para vocês fazerem também, tá? Então, é importante que vocês façam para saber o que precisa fazer, saber o que está acertando, saber o que está errando. Depois, se quiserem jogar lá no Symbolab para ver se estão fazendo certo ou errado, sugiro que joguem lá no Symbolab, nossos gráficos aqui no Symbolab. Então, nosso gráfico aí era a nossa função x ao quadrado, x minúsculo, ao quadrado, sobre x ao quadrado menos 1. E aí está o gráfico, ó. Assíntotas, aí tem aqui as assíntotas, assíntota horizontal, assíntota vertical, aí o gráfico como ele ficaria. Então, quando vocês forem exercitar, testem aqui no Symbolab para ver se estão fazendo tudo corretamente. E se vocês botarem essa função lá na parte de soluções, sem ser na parte de gráficos, ele também vai te dizer quais são esses pontos, né? Os pontos críticos de inflexão da curva. Se você jogar essa função aqui no estudo, né, da solução, aqui ele não fez, né? Vou ver só um negócio aqui. Isso é para botar f de x. Bom. Ver se ele mostra agora. Era para ele mostrar os pontos críticos. Pronto. Aí vai mostrar quem é domínio, quem é imagem, os pontos de interseção, as assíntotas, caso tenham, os máximos e mínimos, caso tenham, ponto de inflexão, intervalos, pontos críticos. Então, você pode verificar aí também para a sua função, se tiver alguma dúvida na hora de fazer exercício, tá? Então, eu sugiro que vocês usem o Symbolab, revejam essa aula, vejam cada pedaço que vocês precisam fazer para poder montar o gráfico de uma função. Na quarta-feira, a gente vai trabalhar com os problemas de otimização, os máximos e mínimos. Não vou cobrar gráficos ainda, porque ainda está muito recente essa parte de gráficos. A gente vai trabalhar com os problemas de máximos e mínimos. Lá no Infoonline, vocês têm lista para isso.
Deve ter caído aqui o info online. Vocês têm uma lista lá de máximos e mínimos. Então, exercitem a lista de máximos e mínimos. Na próxima aula, a gente vai exercitar um pouco também para tirar algumas dúvidas e depois, nos 50 minutos finais, a gente faz a nossa avaliação, né? A nossa AVF. Então, aqui materiais didáticos, listas, aplicações de máximos e mínimos. A aula passada foi de taxas, agora a próxima aula vai ser de máximos e mínimos. Ainda não botei a lista de gráficos, vou botar ainda essa semana, mas preocupem-se agora com as aplicações de máximos e mínimos para vocês poderem fazer a AVF de quarta-feira. Alguma pergunta? Se não tiverem pergunta, está liberado. E aí, na quarta-feira, a gente exercita sobre máximos e mínimos. E nas próximas aulas, a gente continua falando dos gráficos e das aplicações das derivadas. Tenham um bom dia, cuidem-se e até quarta-feira.